Boa tarde. O 7º suspeito de envolvimento na morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, chegou no fim da manhã de hoje em Manaus. O acusado foi preso no último domingo no interior de São Paulo. A partir da prisão dele, os policiais identificaram a participação de outros 2 homens que já estavam presos por outros crimes na capital. Messias Maia Sodré chegou a Manaus por volta do meio-dia de hoje e foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. Ele foi preso no interior de São Paulo e teria confessado à polícia que participou da morte do delegado Oscar Cardoso, ocorrido no dia 9 de março deste ano. Ele seria o motorista do veículo que foi encontrado incendiado horas depois do crime. Além de Messias, a polícia também deve indiciar Diego Moldes, que é cunhado de Messias e que teria sido um dos executores do delegado, e também Mário Tabatinga, também apontado por Messias de ter participado do crime. Os 2 irão retornar à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde já cumpriam pena por outros crimes. Messias Maia Sodré será encaminhado para o Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Outras 7 pessoas já haviam sido presas, acusadas de envolvimento na morte do delegado. O comércio de Manaus já definiu o horário de funcionamento das lojas, supermercados e shoppings durante a Copa do Mundo. A indústria também deve ter alterações na carga de trabalho nos dias de jogos. As informações foram divulgadas hoje. Às vésperas do início da Copa do Mundo da FIFA, boa parte dos brasileiros já vive a expectativa de assistir aos Jogos do Mundial. E como a maioria dos jogos vai acontecer na parte da tarde e no início da noite, a preocupação dos trabalhadores aumenta. O comércio, por exemplo, divulgou esta manhã qual vai ser o esquema de trabalho durante a Copa. Torce pelo Brasil procurando ver o jogo ou então atende o consumidor e faz o seu trabalho. Então é melhor fechar para que a pessoa realmente desfrute daquela hora e meia de futebol e depois volte realmente ao trabalho. Então, isso há um consenso com referência a esse horário, é um consenso geral do comércio. Nos dias de jogos do Brasil ou de jogos na Arena da Amazônia, os shoppings e supermercados da capital fecharão 1 hora antes do início da partida e poderão reabrir 1 hora depois do encerramento do jogo. Já o comércio, em geral, deve fechar as portas 2 horas antes do início da partida e poderá reabrir 2 horas depois do encerramento do jogo. Os empresários também poderão trabalhar com uma carga horária de 6 horas apenas antes dos jogos. As empresas do Polo Industrial de Manaus também já assinaram para um esquema de trabalho durante o Mundial. Pelo menos 15 mil trabalhadores devem receber férias coletivas no período dos jogos, mas algumas empresas optaram por liberar os empregados 3 horas antes dos Jogos do Brasil e das partidas disputadas em Manaus. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz gol. Nesta manhã, o Tribunal de Contas do Estado julgou processos em sessões ordinária e especial. As contas do ex-governador Omar Aziz também foram julgadas. Os detalhes com o repórter Iano Sérgio. Os conselheiros votaram nesta manhã 28 processos durante a sessão ordinária. Um deles é relativo à prestação de contas do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que permanece preso em um quartel da PM aqui em Manaus. Adail Pinheiro foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver aos cofres públicos R$2.700.000. Ele não conseguiu comprovar esse gasto que quando estava à frente da prefeitura em 2005. Os conselheiros fizeram pequenas alterações no texto do processo, mas foi mantida a decisão e ele deve ressarcir os cofres públicos. Também foi votada durante a sessão especial do dia as contas do ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, no exercício de 2013. As contas foram aprovadas por unanimidade dos 6 conselheiros. Foram feitas apenas pequenas recomendações, poucas recomendações, no sentido de que fossem apresentados extratos de despesas executadas por unidades gestoras do Estado. Iano Sérgio para o Band Cidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve entrar na pauta de votação da Câmara Municipal de Manaus nesta quinta-feira, durante a primeira sessão extraordinária, que vai compensar as folgas definidas para os dias de jogos da Copa.
A lei trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e deve ser votada nesta quinta-feira, na primeira sessão compensatória pelos dias de folgas dos vereadores na Copa. Então é um momento muito importante porque nós estamos tratando de recursos que vão ser destinados para as melhorias em quê? Infraestrutura, educação, saúde, as melhorias na cidade que nós realmente precisamos. De acordo com o balanço parcial da Câmara Municipal, das 144 emendas que já foram apresentadas pelos vereadores, 36 foram rejeitadas. Todos nós aqui, não só da Base Ilhado, mas como os vereadores, estamos querendo que a Prefeitura acerte nos seus investimentos, acerte nas suas obras, para que a população da cidade de Manaus tenha benefício. Os vereadores de Manaus farão 3 sessões compensatórias que coincidem com os jogos da seleção brasileira no Mundial. Com esse calendário, o Legislativo Municipal antecipa em 10 dias o recesso parlamentar, quando estarão suspensas as reuniões no plenário e nas comissões. Os pescadores que comercializavam pescado de forma irregular às margens do Rio Negro, no centro da cidade, foram transferidos nesta quarta-feira para um novo espaço em uma feira da zona leste da cidade. Seu Adamor é um dos canoeiros que vendiam peixe irregularmente ao lado do mercado municipal no centro, mas que agora terá um ponto apropriado para comercializar o pescado na feira do bairro Coroado 3, na capital. Nós queremos levar isso para frente. Que já chega de cara tá batendo a cabeça lá e cá, então a gente tem que ter um canto para todo mundo sossegar e ganhar seu pão. Esse que a gente precisa. Inicialmente, 18 pescadores serão beneficiados com espaço dentro da feira, que antes contava com apenas 3 boxes de peixe no fim de semana. As vendas começaram na manhã desta quarta-feira. De acordo com o secretário municipal de Feiras e Mercados, os novos permissionários também farão cursos de atendimento, higiene e manipulação de alimentos. Por enquanto, os trabalhadores terão um caminhão com refrigerador da Simpab para transportar o pescado. Dando oportunidade àquele que nunca teve a oportunidade de entrar em feiras de mercados, franquear a passagem para, principalmente, a Feira do Coroado. Os canoeiros deixaram a área do lado do mercado municipal Adolfo Lisboa após uma série de fiscalizações da prefeitura para retirar os vendedores ambulantes do local. A medida agradou os permissionários do Mercadão, que reclamavam da concorrência. Melhorou bastante e estamos vendendo, né? Durante os dias de jogos da Copa do Mundo, aqui em Manaus, a estimativa da Prefeitura é que 56% dos torcedores se desloquem para a Arena da Amazônia utilizando o transporte coletivo da cidade. O plano de mobilidade urbana que será executado nos dias do Mundial foi apresentado esta tarde e vai priorizar o transporte de massa. Nos dias de jogos na Arena da Amazônia, as interdições no entorno do estádio vão ser parecidas com as realizadas durante os eventos testes. A Avenida Constantino Neri vai ser fechada nos 2 sentidos, no trecho entre o Viaduto de Flores e a Avenida Daci Vargas. Já na Avenida Pedro Teixeira, a interdição vai ser antes do Hospital Tropical. Quem estiver saindo, por exemplo, do centro da cidade em direção à zona norte de Manaus, é importante seguir pela Avenida Humberto Calderaro, que é a Paraíba, utilizar a Avenida André Araújo e a partir daí seguir pela Avenida das Torres. Para aqueles que estão saindo da área da norte em direção ao centro da cidade, pode ser feito de uma maneira até mais tranquila, seguindo pela Torquato Tapajós em direção ao Viaduto de Flores e a partir daí acessar o Viaduto Ayrton Senna. A Avenida Djalma Batista, no trecho paralelo ao interditado na Constantino Neri, vai funcionar apenas para o fluxo de ônibus. Vão ser criadas paradas provisórias para atender os usuários também nas avenidas Mário Ipiranga e Constantino Neri. 9 linhas vão funcionar exclusivamente em dias de jogos. No caso do FIFA FanFest, nós operaremos normalmente com as 6 linhas que nós já utilizamos
todos os dias para Ponta Negra, então nós não teremos problema. Somente que nos dias de grande evento, que tiver uma atração nacional que tem um maior número de espectadores, nós vamos reforçar a frota. Já na Ponta Negra, nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo, o trânsito vai funcionar como no Réveillon. O acesso para os carros vai seguir pelas ruas atrás dos prédios residenciais. A pessoa vai poder acessar cada prédio daquele, como Itapuranga no final, como quem vai para a Marina do Davi ou mesmo para o Hotel Tropical, todos esses acessos estarão liberados. A principal preocupação das autoridades é com os 2 maiores jogos disputados em Manaus: Itália e Inglaterra, Estados Unidos contra Portugal. Nós trabalhamos com base em variáveis de risco. Nós temos aí a Agência Brasileira de Inteligência, que mapeou todos os riscos que poderiam comprometer a segurança da Copa do Mundo. No estado do Amazonas não foi diferente. Estamos trabalhando, além do eixo de inteligência, um eixo de segurança pública e um outro eixo que é de defesa nacional. Todas as informações com as alterações da cidade na época da Copa vão ser disponibilizadas também pela internet. O site deve começar a funcionar a partir desse fim de semana. Estamos entregando cartilhas informativos, temos um hot site também, tudo isso para deixar mais fácil e mais rápido o acesso aos pontos da Copa do Mundo. A PEC da Zona Franca de Manaus, que estava prevista para ser votada hoje em segundo turno na Câmara Federal, nem chegou a entrar em votação, nem chegou a entrar na pauta. Desta vez, a falta de acordo entre as lideranças para aprovar o relatório final da nova lei de informática é que adiou a votação da proposta que prevê a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Uma nova reunião foi agendada para a próxima segunda-feira. Funcionários da Eletrobras Amazonas Energia voltaram a paralisar as atividades nesta quarta-feira na capital. A categoria reivindica o pagamento da participação nos lucros e resultados da empresa. Os trabalhadores se concentraram em frente à sede da empresa Eletrobras Amazonas Energia, localizada na Avenida 7 de Setembro, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. A paralisação de advertência, que deve durar até 3 dias caso não haja negociação, atende a um movimento coordenado pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. Aqui no Amazonas, a reivindicação principal é pelo pagamento de participação nos lucros e resultados da empresa, chamada de PLR. Esta é a segunda paralisação de advertência dos urbanitários nos últimos 40 dias. De acordo com o sindicato da categoria, a adesão é de 70% dos funcionários, mas os serviços essenciais, como manutenção na rede elétrica, não devem ser prejudicados. Por meio de nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que mesmo com a paralisação, os serviços à população estão garantidos conforme previsto em lei. Já com relação à reivindicação da categoria, a empresa informou que vem participando das negociações e acompanhando o movimento grevista. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Novairão, a previsão é de tempo bastante nublado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Borba, a quarta-feira segue com variação de nuvens, intercalada com aberturas de sol e chance de pancadas de chuva. Mínima de 21 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, também com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Os professores do interior do estado também começaram a receber tablets fornecidos pelo governo do Amazonas. A meta é beneficiar professores das escolas da rede estadual de ensino nos 61 municípios, além da capital. O investimento para a compra dos equipamentos chega a 39 milhões de reais. Por meio dos tablets, os docentes do ensino fundamental e também do ensino médio poderão lançar notas e presenças, preparar as aulas e realizar pesquisas. Aqui na capital, a Escola Estadual Nossa Senhora das Graças foi uma das beneficiadas esta manhã. Ao todo, 16 mil professores devem receber os equipamentos no estado. Um projeto polêmico está sendo discutido na Câmara Municipal aqui da capital. Ele prevê a proibição da atuação dos chamados flanelinhas, que atuam em várias ruas da capital. A medida preocupa a categoria, que se diz prejudicada pela atuação dos guardadores que não são cadastrados.
A dificuldade para estacionar no centro de Manaus é um velho problema conhecido pelos motoristas. No início do mês, o Band Cidade mostrou vários flagrantes de carros estacionados irregularmente, ocupando até vagas destinadas aos ônibus de turismo e também de veículos que transportam pessoas com deficiência. Também não é difícil encontrar motoristas parando no meio da rua por conta da falta de organização. Os que conseguem vaga ainda precisam desembolsar pelo estacionamento. Só na área central atuam um pouco mais de 600 flanelinhas cadastrados em associação. Ao todo, são mais de 1.000 trabalhadores associados na capital. Mas há também aqueles que não fazem parte da associação e acabam administrando os pontos que deveriam ser públicos. Problema que virou alvo de discussão na Câmara de Vereadores, que deverá votar um projeto de lei que proíbe a atividade de guardadores e lavadores de veículos em ruas, avenidas e logradouros públicos da capital. Segundo o autor da matéria, a proposta está respaldada na Constituição no que diz respeito ao direito de ir e vir. Como alternativa para absorver a mão de obra, nós temos o Zona Azul, foi aprovado no ano passado nessa casa, só que o Zona Azul também vai fazer uma triagem. De acordo com o Manaus Trans, o projeto da Prefeitura Zona Azul, que estabelece estacionamento rotativo pago em ruas do centro, já está na fase de licitação para a escolha da empresa que vai executar o serviço. Mas ainda não há uma data certa para o projeto sair do papel. Ainda não há data para o projeto entrar na pauta do plenário da Câmara Municipal, mas a proposta já preocupa a Associação de Guardadores e Lavadores Autônomos do Amazonas. Vai prejudicar centenas, de pais de famílias que residem em casa própria, que seus filhos estudam em colégio público. Manaus figura como um dos destinos mais lembrados pelo turista durante a Copa. A expectativa para que isso se torne realidade é grande e, se depender do manauara, a hospitalidade e o serviço vão colocar de vez a capital no roteiro turístico do Mundial. Faltam 15 dias para Manaus se mostrar para o mundo. Às vésperas do início da Copa, aumenta a expectativa do comércio, do setor hoteleiro, do manauara. Pode vir para Manaus, que vai ser bem recebido, a cidade está linda. Esta agência de turismo esperava um maior número de pacotes para junho. Mas desde a última semana, a procura pelo serviço esquentou. Em alguns períodos, já será difícil atender aos visitantes. Estamos tentando conseguir hotel para elas, ajudando nesse ponto, porque nós não estamos explorando o hotel diretamente. E também nossa questão maior é pessoal, de conseguir guias, porque nós temos uma limitação em Manaus de guias. Então, nós estamos usando muitos serviços assistentes de guias. De acordo com o Ministério do Turismo, Manaus deve receber durante a Copa cerca de 175 mil turistas. Já a Amazonas Tour trabalha com um número mais baixo, entre 80 mil e 110 mil turistas. De qualquer forma, a capital deve receber, no mínimo, mais que o dobro do número de visitantes que chegam aqui nesta época do ano. Por isso, correria para deixar tudo pronto. No saguão do aeroporto Eduardo Gomes, engenheiros e operários em meio aos passageiros. O cronograma das obras furou. Mesmo assim, a torcida tem fé. Bem transtornado, porque um pouco é muita correria, para estar muito em cima da hora. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Estamos na contagem regressiva para o Mundial e aos poucos o otimismo vence a desconfiança. Esta loja de artesanato e confecções cresceu e diversificou os produtos. Receber bem os visitantes aqui é palavra de ordem. Estamos aqui aguardando ansiosos os clientes, preparados com camisetas do Brasil, camisetas regionais do Boi, que tem um festival agora em Parintins. Estamos preparados. A rede hoteleira também aumentou. Temos hoje 23 mil leitos, entre hotéis comuns, de selva e barcos de luxo. A taxa de ocupação nunca foi tão alta para junho, 85%, com previsão de crescer ainda mais. Especialistas do setor não têm dúvida, o momento é a grande chance de o Amazonas se firmar no roteiro turístico mundial de vez.
São milhões de jornalistas que vão estar de olho em Manaus, são milhões de pessoas que vão estar nos assistindo nos 4 cantos desse planeta. Portanto, é o Amazonas, é Manaus sendo divulgado, assim como Rio de Janeiro, como São Paulo. É uma excelente janela de oportunidade. Temos que aproveitar, temos que fazer valer e aí colher esses frutos, se Deus quiser, a médio e longo prazo. O inglês está afinado. Tá. O inglês está ok. Mais um legado aí. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. Basta enviar uma sugestão de reportagem para o e-mail jornalismoam@band.com.br. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá.